Notícias do momento, nesta segunda-feira. Que bom estar com vocês, dia 18 de agosto, segunda-feira. Bem-vindo você ao nosso canal Notícias do Momento. Aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos aos vídeos de hoje. Então, nessa segunda-feira, dia 18. E temos também a Notícias Nacional e Internacional que estará chegando, né? A Nacional e Nacional, estamos com as duas aí, tá? E mais os nossos vídeos, música, oração todos os dias e também os vídeos que a gente colocou esse fim de semana, né? Conheça o Moinho da Cascata, muito bonito esse vídeo, dá uma olhada no nosso canal, também conheça a Casa de Pedra, é muito bonito esse vídeo, você pode conseguir saber um pouco da nossa história da migração italiana, vale a pena, né? Também nessa quarta-feira eu tenho uma live especial com a Ana Maria Liz no canal Ana Maria Liz. E na terça-feira, amanhã, nós temos uma live com o professor Ergon aqui no nosso canal. Então tem muita coisa boa chegando, hein? Dá uma olhada que tem coisas incríveis aí, vocês vão gostar das nossas programações esta semana, tá? Também entre no nosso Telegram oficial, que tem muita coisa boa lá. Também o Despertos da Era de Aquário. Hoje à noite tem a nossa live tradicional, às 20 horas, nossa live por assinatura. Vale a pena você participar. Vamos lá então, direto. O Rio de Janeiro, 20 de setembro, me segura. E 25 de outubro na Exposem. Queremos. A ressonância de hoje não saiu ainda, porque a gente gravou um pouco mais cedo o programa, mas ela está se preparando aí. Ela estava muito alta, a ressonância Schumann, muito alta. Então, eu acho que para os próximos dias a gente vai ter também uma ressonância bem alta, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, vamos ficar acompanhando. Isso deixa a gente um pouco aflito, meio agitado, mas internacional, vamos às nossas notícias. Atenção nacional, parece que o loirão diz assim, como vai terminar esse filme? Você vai adorar como vai terminar este filme. Então ele diz assim, fiquem comigo, você vai adorar como termina este filme, veja só, como também queremos saber como termina o filme. Então ele está dentro do Força Aérea One, Air Force One, é o avião super especial que tem lá, né, vou te contar, lá tem tudo, lá tem uma segurança tremenda, e diz o Elon, né, que assegurar a liberdade não tem preço, a liberdade não tem preço. Eles querem, de fato, trazer para nós, tirar a liberdade, mas ela não será tirada. E diz assim também sobre Washington DC, que é a capital americana, que está sobre lei marcial, né? Então ele diz assim que tem um novo xerife na cidade, ele já está andando de carro para acompanhar e fiscalizar a limpeza que está acontecendo em Washington DC. Então veja que a coisa está indo muito bem, muito rápida. A limpeza está acontecendo lá de maneira surpreendente mesmo. As equipes militares estão fazendo a limpeza de túneis, de outras coisas que existiam nessa cidade há tanto tempo, que era o DS, né? O DS. E agora tudo está sendo tirado. Então engole o choro, porque o loirão está vindo com tudo para fazer a limpeza dos Estados Unidos. Então a grande presença da Guarda Nacional em Washington DC, Distrito of Columbia, por todos os locais, por toda a Union Station, relatos de pessoas perambulando e presença de moradores de rua muito reduzidos. Imagine só, né? Então as forças militares americanas da Guarda Nacional estão fazendo a limpeza dessa capital, desse local, tirando túneis, tirando tudo, limpando e botando em cana as pessoas que trabalhavam para o DS anteriormente, né? Além do que, muitos projetos também estão sendo colocados em andamento, como o projeto Evergreen, que também é da Guarda Costeira, que está fazendo assim programas de estratégias, né, sobre essas coisas que tem que ser feitas. Então tem vários programas secretos que estão sendo feitos em Washington DC para a limpeza. Isso se estenderá para todas as cidades americanas, e isso se estenderá também para demais cidades da América Latina, inclusive o Brasil. Provavelmente nós teremos essas ações da Guarda Nacional que acontece ali nos outros países vizinhos, como México e também Brasil e outros mais, mas isso poderá demorar um certo tempo ainda, mas também não vai muito longe não, tá?
Vamos lá então, mais notícias aqui para vocês. Como a gente falou, né, os Estados Unidos está atuando fortemente na América Latina. Ele deu ordem para abater aviões que era do Narcopó, que estariam rodando ali nessa parte da América do Sul, ali Colômbia, Venezuela, nas fazendas do Narcopó, as fazendas da Amazônia. Então, ele já tem ordens para abater estes aviões, pequenos aviões monomotores, né? Que estariam ali fazendo o transporte daquela substância nociva, o pozinho, né? E eles vão ser abatidos mesmo sem piedade. Então agora, qual é a pessoa que vai se arriscar a botar o seu monomotor ali? Não vai mais, né? Então eles estão trancados e com medo tremendo das forças americanas que estão ali por perto. Último minuto. Estados Unidos mandam mais de 4 mil soldados para a América Latina, mas a informação que eu tenho que faltou um zero ali, erraram ali, porque eles não querem falar. É 40 mil soldados, né, do mínimo, por baixo para a América Latina, faltou um zero, né? 40 mil soldados acontecendo ali e também estão com a grande frota, da quarta frota e a quinta frota americana, estão se dirigindo para a América Latina, já chegaram, já estão aqui, estão atuando, né, fazendo uma verdadeira caçada ao MAD e apreenderam todos os seus bens de quase 3,8 bilhões em bens. Então vamos aqui, ó, mais envios de aeronaves dos Estados Unidos para o desespero do MAD. O MAD está desesperado, sabe que para ele acabou a sua hegemonia. E os americanos estão com aviões assim super modernos, como esses aqui, que são aviões que pousam e decolam verticalmente, né? Essas aeronaves são extremamente prontas para qualquer ação em locais inóspitos. E estão sendo deslocadas ali para as regiões da América Latina, especialmente no Caribe, ali, toda essa região da Venezuela e tudo mais, né? Enquanto isso, no próprio país, o regime do Ditad ordenou envio de tropas da também sua Guarda Nacional, né, para Caracas, a capital da VZ. E essas tropas ainda são leais ao MAD, ainda são leais, mas eu não sei até que ponto elas serão leais ao MAD, porque chegará um ponto que elas poderão não ser mais leais ao MAD e poderão se entregar, visto que ele está numa caçada tremenda e ele provavelmente não está mais dentro da AVZ. Já temos notícias que ele estava em um bunker ali na cidade de Caracas e eles estouraram esse bunker com foguetes, né? Estouraram. E ele se refugiou, saiu dali e ele estaria, segundo algumas fontes estariam dizendo que ele estaria no próprio Brasil. Outras que ele já fugiu com aquele avião cargueiro russo que chegou ali, né? Não sabemos exatamente, não tem o destino certo do paradeiro dele, mas é certo que ele está se refugiando, fugindo, e a força dele está cada vez mais diluída, né? Diluída. Então a população em Caracas sai às ruas em protesto contra o MAD. Aqui vemos também essa foto que fala que é a chegada das tropas americanas na VZ. Mas isso aconteceu, essa foto da direita aconteceu nos Estados Unidos, numa parada, né? Então, não é em Caracas que aconteceu esse desfile das tropas americanas, mas já reforça um pouco, né? E a população se sai às ruas em protesto contra o MAD, tá? Então, vamos ver que isso vai terminar de uma maneira que vai expandir ainda mais, né? Também outras passeatas em Honduras estão a destroçar as urnas aos socialistas em Nicolás Mad, né? Também a caminhada pela paz e pela democracia a nível no nível nacional em Honduras, Honduras também estão em bastante manifestações do povo, né? Então temos aqui algumas notícias que o pessoal estaria se reunindo, né? E o povo se une ao maligno sucumbe. Vemos aqui aquela ex-candidata, né, que foi derrotada, a Maria Corina. E isso aqui é uma foto que foi tirada na Europa, né? É um protesto ali na Europa que não é da VZ. A gente colocou aqui porque está correndo na internet esse protesto ali, mas isso não é verdade. Isso foi feito na Europa há um tempo atrás, tá? A gente quer dar credibilidade às notícias. Mas assim, continuando, o Comando Sul-Americano detectou os movimentos dos aviões presidenciais do regime do MAD para Nicarágua e Cuba. Suspeita-se que estariam retirando seu círculo familiar ativos físicos pesados como ouro e dinheiro e também equipamentos e informações sensíveis.
Então vemos aqui que eles estão falando que eles poderiam ter fugido para algum país amigo como a Nicarágua e ter levado ouro, ter levado todos os seus bens para lá. Então, ou seja, é uma fuga, ele está em fuga agora, ele se recolheu e não tem por que o povo da Venezuela tentar defender alguma coisa que não está mais acontecendo, né? Então é só que tem alguns generais que ainda estão defendendo ele ali. Então isso poderá se estender por mais alguns dias aí, no máximo uma semana ou duas, mas não muito mais do que isso, né? Então os Estados Unidos cercaram o Caribe com 4.000 tropas, submarinos nucleares e navios de guerra contra o cartel dos Soles, de Nicolás Maduro. Então, eles estão fazendo muitas coisas ali para... Então, os Estados Unidos invadiu o Caribe totalmente tomada por forças americanas ali no Caribe, tá? E navios petroleiros da Chevron estão no Lago de Maracaibo para exportar petróleo venezuelano para os Estados Unidos. Eles ainda precisam do petróleo venezuelano porque é um petróleo mais barato, porque né, eles estão perto ali, tá? E eles vão limpar tudo. Foi assim que o navio de assalto anfíbio, né, como diz, Iwo Jima, partiu da estação naval de Norfolk com tropas americanas com destino ao Mar do Caribe. Isso que a gente vê aqui, foram sendo puxado por um rebocador, é um navio de assalto anfíbio Iwo Jima, né, que saiu ali dos Estados Unidos, Norfolk, com as tropas americanas com destino ao Mar do Caribe e eles vão limpar tudo. A gente vê ó, alguns aviões ali que são aqueles que decolam verticalmente, né, que estão nesse navio de assalto Iwo Jima. Então eles vão fazer coisas incríveis ali, vão limpar tudo, não vai sobrar nada. Então é só uma questão de dias para a gente saber o que está acontecendo de fato e dar a notícia final que a sua captura desse último clone já foi feita, porque o original já foi retirado há muito tempo, alguns anos atrás, né? E eles continuam colocando dublês e clones ali para enganar o povo, mas não terão mais chance de fazer isso, porque agora é o final. É realmente o final. E essas próximas semanas serão definitivas para a retirada do MAD na América do Sul. Aqui também vemos uma foto da Melânia, a rainha Melânia, aquela rainha Romanov, a rainha da Tartária, como aconteceu, porque a Tartária foi uma civilização que foi apagada pelo reset e todos da Tartária foram resetados, foram eliminados e sobrou a bebezinha do tempo dela aí na Melânia. Ela é uma descendente dos Romanov, da Ru, e ela recebeu esse anel da Ordem Esmeralda, que é justamente um anel com esmeraldas da era Romanov. Então, essa diz assim: a Ordem Esmeralda retorna para iniciar nova era dourada. Os Romanov foram acabados, né, pelos bolcheviques, pelos casarianos. E agora a luta dela é justamente para derrubar esses casarianos sionistas que ali estavam e que fizeram a extinção da sua descendência Romanov. Então ela possui ainda a linhagem real, da linhagem verdadeira dos Romanov, que era da Tartária. Eles foram todos resetados, não sobrou ninguém. Talvez ela tenha sido uma das últimas remanescentes da linha Romanov e ela está ao lado do loirão para fazer a restituição das coisas que foram retiradas na América. E certamente a gente sabe que isso vai acontecer e a queda de todas essas linhagens do mal, draco-reptilianas que acontecerão e já estão acontecendo aí, tá? Bom, sobre Melânia, então, sobre Melânia e Lourão é profundamente complicado, mas absolutamente há algo nisso, né? Então, tem algumas coisas aí que a gente está pesquisando mais a respeito, né? Mas em breve nós falaremos sobre essa simbologia dela ter pegado essa bola de futebol na mão do Putin, né? Iremos falar isso em outros momentos, quando tivermos mais informações. Também aqui vemos a parte das criptomoedas oficiais americanas lastreadas em ouro. Então Loirão nomeia XRP, Sol, ADA, mas não Bitcoin, como parte das criptomoedas dos Estados Unidos. Então eles não estão fazendo reservas em Bitcoin, mas sim em XRP. E também na moeda Sol e na moeda ADA, que são as únicas lastreadas em ouro, XRP, XLM e essas que estão falando aqui, não Bitcoin, né? Então todas as demais que não são essas citadas acima, não são
pelo menos teoricamente, lastreadas em ouro, e não sabemos o paradeiro que vai ter. É uma moeda jogada para o alto que pode dar cara ou coroa. Então é um grande risco a pessoa ter moedas que não são lastreadas em ouro, né? A tendência, pelo menos o que eu tenho visto, é que o Bitcoin, ou ele será totalmente reestruturado, ou alguma coisa muito séria vai acontecer com ele, porque ele não é uma moeda lastreada em ouro, e até agora ela foi utilizada, uma moeda utilizada pela delinquência, né? Para o narcopó. Bom, continuando. E tudo que é do narcopó tende a desaparecer. Loirão retorna à Casa Branca antes de seu importante encontro com Zelensky, que visitará os Estados Unidos com uma comitiva de presidentes europeus. Agora é o Zelensky que vai aos Estados Unidos, né? Então, Loirão quer que a Europa se posicione e fortaleça garantias de segurança ao CR em troca de paz. Os aliados da OTAN terão que estar dispostos a se posicionar. Então, o Loirão primeiro terá uma reunião individual com Zelensky, seguida de um jantar de trabalho conjunto com líderes europeus, informa o jornal, o Bild. Então, a equipe de Zelensky transfere 50 milhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos, transferências das relações, porque ele acha que vai ser sancionado também. Então, estão transferindo dinheiro forte para lá, para ele tentar fugir e tal, né? Não sei se vai adiantar muito, porque tudo é muito rastreado, né? Então, é possível que a gente nem consiga, que ele nem consiga acessar esse dinheiro depois. Palestinos de Gaza estão sendo levados para os Estados Unidos alegando que precisam de cuidados médicos. Essas pessoas estão, na maioria das vezes, bem. Os Estados Unidos está sendo, né, Children from Gaza, estão sendo levadas para São Francisco. Ali tem coisas que a gente não sabe por que estão fazendo isso, né? Talvez para proteger os pequenos ou algo parecido de uma possível invasão. Então, vamos lá aqui, mais esta aí. A promotora Pamela Bond acaba de nomear agentes do serviço secreto, concedendo-lhes autoridades para fazer detenções em Washington, D.C. sem mandato. Eles podem deter delituosos na rua que violem leis federais ou locais. Então, isso ajudará a tornar Washington, D.C. mais segura novamente, né? Também Tel Aviv entra em erupção, protestos massivos contra Netanyahu e conflito em Gaza. Centenas de milhares foram às ruas de Tel Aviv exigindo o fim da campanha em Gaza e condenando Netanyahu. Os gritos pediam o fim de um conflito sem fim e de um líder visto como agarrado ao poder, enviando uma mensagem clara: parem de fazer maldades com Gaza. Enfrentarão uma revolta em casa. Então veja que a coisa está acontecendo, né? Então, eu te contar, né? Então, aqui mais outras coisas acontecendo aí, e não vou comentar muito sobre isso, né? Parece que é um esqueleto dançante ali, estão falando sobre isso, né? O CR lança um novo lote de drones em direção ao oeste e sul da RU, né? Parece que esses drones aí, né, estão sendo como que uma provocação à RU. Então, eles continuam mandando esses drones. E quem que alimenta esses drones? Quem que fornece esses drones? É a OTAN, que não tem mais recurso, não tem mais dinheiro, mas eles estão apostando suas últimas fichas aí para tentar intimidar a nação da RU. Não vão conseguir muito, porque a RU tem uma supremacia muito grande sobre a OTAN. Mas eles estão tentando, né? Então, diz também, o ex-vice-presidente Mike Pence pede a Loirão que sancione a RU. Putin não vai ser parado até ser parado, né? Então, mas essa também, grande progresso na Rússia, fique ligado. Com esses resultados, agora vamos um pouco à nossa América do Sul, aqui a Bolívia, que está também com escolhas, eleições ali. Então, partidos de oposição conquistaram 100% das cadeiras no Senado da Bolívia. Com esses resultados, é muito provável que a canhota fique sem representação no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, essa escolha foi altamente favorável para a direita na Bolívia, tá? Então, essa será a primeira vez que na história da Bolívia a esquerda progressista fica de fora de um segundo turno presidencial, né? Então, bom, então aqui eles estão novamente negociando com a paz ali na UCR e várias coisas estão acontecendo. Então, tem mais notícias que a gente vai falar depois no Notícias Nacional. A gente vai colocar mais um pouquinho dessas notícias, né? Tem muita coisa acontecendo e
cada vez mais a gente está vendo, né, que as coisas estão se esclarecendo. E essa semana, provavelmente, muitas ações fortes devem acontecer aí em termos de avanço com a captura do MAD e com outras ações americanas na América Latina. Lembrando que nós não temos claramente todas as ações que são feitas. Não é possível que eles revelem, olha, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Eles fazem, né? Bota o pessoal em cana e depois que eles comunicam. Então, a gente sempre tem esse delay, esse atraso. Mas é importante você ficar aqui acompanhando de perto o nosso canal para saber tudo o que está acontecendo, né? E a gente está vivendo um momento assim bastante intenso de grandes notícias, de grandes transformações, e essa semana, esse mês, esse final de mês, promete muitas coisas fortes aí. Então assista também o nosso vídeo de notícias nacionais, a gente vai trazer para vocês em breve uma notícia nacional. Peço que vocês deixem o seu joinha, o seu like aí, né? Tudo está indo bem, tudo vai dar certo, tudo já deu certo, e muita coisa que a gente está vendo aí é um teatro. É um teatro para acordar os dorminhocos, então não se preocupe, nós estamos indo muito bem e a vitória acontecerá em breves tempos aí. Continue com a gente, deixa seu like, seu abraço, compartilhe, deixa um comentário aqui embaixo, muito importante a sua participação, tá? Um grande abraço, a luz venceu, assista os vídeos de hoje.